Na semana passada, a gente finalizou o capítulo 4 e eu falei sobre permanecer em amor, né? Sobre aperfeiçoar esse amor, que a gente tinha falado sobre amor durante algumas semanas aí, que a nossa série chama, opa, tá cortando lá, mas a nossa série chama Luz, Amor e Vida. E, então na semana passada a gente finalizou, tá alto aqui, né, mano? Tá de boa? Então tá bom. E eu falei sobre permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. E a gente conversou e eu pontuei 3 formas da qual a gente pode permanecer em Deus e Deus pode permanecer em nós. E só para a gente lembrar rapidinho, a primeira era recebendo o Espírito Santo, a segunda, confessando publicamente Jesus, e a terceira, permanecendo em amor, amando. Lembrando que o amor não gera medo, né? O amor não gera medo, e o único exemplo vivo e real de amor que nós já tivemos aqui na Terra foi Jesus. E a única maneira, o único exemplo que a gente tem de verdade é Jesus. E hoje, como eu falei, nós vamos finalizar a carta. Foram 10 sessões e com a de hoje são 11 sessões, todas trabalhando nessa carta de 1 João. E isso é incrível. É muito legal porque tudo isso que a gente vai expondo e falando aqui está sendo gravado e tudo isso vai para o YouTube, vai para o Spotify e a gente tem esse material do qual a gente pode estudar e a gente tem mais um livro das Sagradas Escrituras do qual a gente começou no verso 1 e terminou no último versículo expondo verso a verso. E isso é muito legal. Como diz um amigo meu, não é querer me gabar, mas as coisas que acontecem na Calvary durante os cultos são coisas que algumas igrejas muito maiores do que nós não têm, né? Sejam elas as ministrações que acontecem aqui em cima estarem sendo ministradas para as crianças com o mesmo tema, isso dá um trabalhão, mas isso é muito legal. Essa produção de material teológico que a gente tem semanal, né, aqui em cima, sendo gravado, sendo postado, e a gente tendo isso como arquivo, como material teológico, né, semanalmente. A maneira com que as pessoas são recebidas na igreja. Hoje nós temos uma equipe de integração. E essas pessoas são recebidas de uma maneira muito amorosa. E durante a semana os visitantes recebem contato disso, sabendo qual foi o motivo, pedindo para a pessoa voltar, indicando ela para os pequenos grupos. Os pequenos grupos que acontecem durante a semana, é muito legal a gente ver como acontece, a interação das pessoas. Eu tive a oportunidade de visitar todos os grupos esse ano e é maravilhoso, cara. A maneira com que os grupos conectam as pessoas e geram intimidade, isso é muito, muito legal. E diante de tudo isso, eu queria de púlpito hoje aqui agradecer a você que é voluntário, que serve aqui na Calvary Curitiba, a todos vocês. Muitos de vocês não são vistos. Por exemplo, essa arte maravilhosa que foi feita e que a gente tem visto semanalmente. Alguém teve o trabalho de produzir isso e colocar aqui pra gente. Isso é muito legal. Então vai aqui meu muito obrigado. Tá? A nossa comunidade é hoje o que nós somos e nós funcionamos da maneira que nós funcionamos graças a essas pessoas que estão servindo. E se você ainda não serve em nenhum ministério e tem passado aqui com a gente, quer conhecer mais, fale com a liderança. A gente tem várias pessoas, tem um pessoalzinho com um crachazinho aí, eles podem indicar para a liderança. E se você tem esse coração para servir, para estar junto com a gente sempre consegue uma vaguinha para que você possa servir e possa adorar o Senhor através das suas habilidades, através daquilo que Deus tem te dado. Tá? Então, como eu falei, na semana passada eu tinha 10 versos para ministrar e eu fiz isso em 40 minutos. Então, hoje que eu tenho 21, se acomoda bem aí que... Brincadeira, gente. Não vou demorar tanto assim, não. Vou até colocar meu cronômetro aqui. A gente prepara a ministração para que ela dure em torno de 35, 40 minutos, que acho que é um tempo saudável. E o cronômetro está aqui. E a ideia é a gente terminar mais ou menos no mesmo tempo, tá? Em função disso, a gente não vai conseguir expor... boa, Cláudio, muito obrigado. Vou até desligar o meu. Não vou conseguir expor verso a verso, como a gente fez na semana passada, porque ia demorar muito tempo. Então a gente separa algumas porções, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer a conclusão da carta, a ideia, né, que João quis passar aqui. Bom, essas são as considerações finais de João, né?
Essa carta não era uma carta da qual ela foi escrita especificamente para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, ou para uma igreja. Ela era uma carta circular. Então, ela foi escrita para que essa carta fosse passada para todas as igrejas das quais conheciam João, e essa ministração era para toda a igreja, para tudo aquilo que eles estavam vivendo naquela época. Então, nesses últimos versos, nesses últimos 20 versos, né, João dá alguns conselhos para esses cristãos da época, para que eles possam viver. Por isso, o nosso tema, vida. Para que eles possam viver de maneira que agrada ao Senhor. Tá? E para a gente iniciar, eu separei 4 conselhos. Tá? E de maneira bem simples, durante a ministração, a gente vai destrinchar um pouquinho mais esses conselhos. João aconselha que a igreja na época vença o mundo, creia em Jesus, peça, então, dê os seus pedidos a Deus e fuja dos ídolos. Basicamente são esses 4 conselhos que João passa para a igreja durante esses últimos versos. E aí a gente vai entrar especificamente no texto. Do verso 1 ao 5, João dá o primeiro conselho para a igreja, que é vençam o mundo. Mas como? Como que eles podem vencer o mundo? Crendo em Jesus. E a gente vai ler do verso 1 ao 5, e aí eu vou levantar alguns pontos e a gente vai conversar sobre isso. Então, 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente levanta aqui, no verso 1 e 2, ele fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. E o que significa Jesus ser o Cristo? Há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu imaginava que Cristo era como o sobrenome de Jesus. Então, Lucas Nadalim, Jesus Cristo, né? Era o segundo nome. Então, José e Maria Cristo, nasceu Jesus Cristo. E não, a Bíblia não diz isso. Cristo é um atributo de Jesus. É uma qualidade, é uma coisa que Jesus é. E Cristo significa ungido, consagrado. E nesse caso, por Deus. Jesus era consagrado, ungido por Deus. Então o texto diz é que, crendo que Jesus é o ungido, eu sou nascido de Deus. Esse termo, o nascido de Deus, ele é usado por toda a carta. Em 1 João, no capítulo 2, 29, no capítulo 3, verso 9, no capítulo 4, verso 7. E nesse último capítulo não podia deixar de aparecer, na maneira que João está concluindo todo o pensamento dele que ele construiu até agora. Mas aqui agora ele diz como que eu posso ser nascido de Deus. No sentido em que, crendo que Jesus é o seu Messias, é aquele que você estava esperando, o Messias verdadeiro, aquele que é ungido por Deus, dessa maneira você é nascido de Deus. E na segunda parte do versículo ele é muito claro. Se eu amo o Pai, que é Deus, eu amo os seus filhos. Ou seja, aqueles que creem no mesmo Pai, que são filhos desse Pai. E isso independe de teologia, independe de situação financeira, independe da sua raça. E é uma prática, é algo que você deve fazer, é algo que você deve amar esses irmãos. Então, se alguém declara que é nascido de Deus porque ama a Jesus, você precisa amar essa pessoa. Essa prática desse amor é que vai mostrar que você ama o Pai. Aquele diz que ama a Deus, mas não vive esse estilo de vida de amor na prática, obediente aos mandamentos, anda nas trevas. 1 João 1,6 ele diz, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. João reafirma aquilo que ele começou lá no comecinho da carta. Se você se diz nascido de Deus,
você precisa amar o seu irmão. E isso não é só aqueles que convivem com você na Calvary Curitiba e falam as mesmas coisas que você gosta, ou estudam junto com você a mesma coisa, ou que têm uma afinidade contigo. É o amor daquele que crê em Deus, independente da maneira com que ele age, independente da maneira com que ele faz, independente de ser legal ou não, porque a gente sabe que a gente tem amigo na igreja que é chato. É esse amor, é essa prática. Se você é nascido de Deus, você ama o seu irmão. Porém, esses mandamentos, essas obrigações, essas leis que Deus deu, o texto diz que eles não são pesados. E ele diz isso no verso 3. Essa prática de amor, mesmo não sendo a afinidade que você tem com esse irmão, ele não é tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, a obediência a todos os mandamentos não é algo fácil. Porque se fosse, não seria tão difícil a gente deixar de pecar, de cometer coisas erradas. Mas nesse texto, João lembra daquele conjunto de regras que os fariseus criavam e para chegar até Deus. Era uma maneira que eles tinham para chegar até Deus, né? E era o dízimo, e eles faziam aquilo de maneira muito regrada, mas na verdade o coração deles não estava em Deus, mas sim era mostrar aquilo para as pessoas, né? Com o contraste do que Jesus diz, que para chegar em Deus, a maneira com que Jesus falava para chegar em Deus, né? Essas obrigações que Jesus mostra, essas obrigações que os fariseus faziam, e ele diz que são como fardos pesados, muito difíceis de serem carregados, né? E Jesus diz isso em Mateus capítulo 11, verso 30. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é difícil a gente amar. Esse amor nos deixa que isso aconteça de maneira fácil. Quando eu entendo isso, só um pouquinho que eu já estou apanhando desse microfone aí. Foi. Quando eu entendo isso, eu entendo que obedecer os mandamentos não se torna algo pesado, não é difícil de fazer. Amar a Jesus de maneira fácil e leve, esse jugo suave, esse jugo leve, gera em mim essa necessidade de obedecer a todos os mandamentos do qual Deus expõe para nós. Um exemplo bíblico disso é a história de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos para Labão, 7 anos para conquistar uma mulher da qual ele não queria, porque Labão tinha prometido para ele Raquel, da qual Jacó era apaixonado, e ele trabalha 7 anos, Labão dá um migué nele lá porque ele estava meio bêbado, e aí dá a Lia, que era a filha mais velha, e depois ele fala, poxa, não era Raquel e tal, e ele trabalha mais 7 anos. E o texto diz que para Jacó pareceram apenas alguns dias durante todos esses 7 anos, por causa do grande amor que ele sentia por Raquel. O fato é que... Opa, peraí que saiu da ordem. Acho que alguém mexeu nas minhas anotações aqui, hein, pessoal. Desculpe. Aqui. O amor transforma a obediência em Deus em algo leve e eu digo até que em algo prazeroso. Trabalhar durante 7 anos para Jacó não foi algo pesado, porque o amor dele era gigantesco. E quando nós amamos a Deus dessa maneira, os mandamentos, a maneira com que a gente obedece, acaba se tornando algo mais fácil, mais prazeroso. Porque nós sabemos do amor, nós sentimos esse amor por Deus e nós queremos obedecer ao Senhor. E no verso 4 e 5, o texto diz que nascendo de Deus é que eu vou vencer. Nós só iremos vencer por causa de quem nós somos em Cristo e não pelo que nós fazemos. Nós já falamos sobre isso na semana passada e algumas outras vezes atrás também. Não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Deus já fez por mim. E é isso que nos difere como cristãos de qualquer outra religião. Nós vencemos porque nós somos nascidos de Deus. E nascendo de Deus porque nós cremos em que Jesus é o Filho. É o Filho de Deus, ungido.
E isso não é só um fato intelectual, que nós entendemos isso. As nossas vidas giram em torno de que Jesus é o Filho de Deus. Nós concordamos com isso de maneira intelectual, mas nós agimos, nós colocamos em prática. Na semana passada eu dei o exemplo do médico, que ele tem várias opções de tratamento de uma determinada doença, mas quando ele entende que aquele tratamento é a melhor maneira para tratar determinada doença, ele escolhe aquilo e ele aconselha isso. E a nossa vida cristã é da mesma maneira. Quando nós entendemos que esse é o melhor caminho, nós não vamos simplesmente entender isso e viver de outra maneira. Nós vamos aconselhar as pessoas, nós vamos viver daquela maneira. Se isso acontece conosco, nós vamos fazer isso. Porque a gente entende com a mente e com o coração aquilo que Deus tem para nós. Nós vencemos o mundo em Jesus porque Ele já venceu. E aí sim, nós vencemos o mundo. E João, o Evangelho de João, no verso 16, 33, ele confirma isso. Neste mundo vocês terem aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu, ele já fez. Agora o que nós não precisamos fazer mais nada. Só crer nele. Porque ele já fez, nós temos a vida eterna. Nós venceremos o mundo. Então, o primeiro conselho que João dá, vencer o mundo, crendo em Jesus. E aí o segundo conselho que ele dá, do verso 6 até o verso 13, é: creia em Jesus, que é real. Tá? A gente vai ler o texto e aí a gente fala um pouquinho mais sobre esse real, sobre esse Jesus real. Então, no verso 6 ele diz assim: Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito que é verdade o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Mais por fato de curiosidade, mas se você gosta, que é o meu caso, de uma tradução um pouco mais tradicional, como a Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, você vai ver que nos versos 7 e 8, eles estão bem diferentes daquilo que eu li. Aqui na Calvary a gente padronizou, a gente lê, tanto que essas Bíblias são Bíblias que tem lá embaixo disponíveis. Ela está na NVT, né? Isso, NVT. A gente trabalha com as crianças na mesma tradução. E esse texto que eu li também está na NVT. Mas quando você pega uma versão um pouco mais antiga, nos versos 7 e 8 ele fica um pouco diferente. E eu vou explicar um pouquinho por causa dessa diferença, que não vai mudar a mensagem que está passando, mas é legal a gente comentar um pouquinho sobre isso. E de maneira bem resumida, porque não vale a pena a gente entrar nisso, são estudos de muitos anos, essa diferença é em função... São 2 principais causas, tá? A primeira é que um grande tradutor da Bíblia, que muito provavelmente foi o cara que traduziu os primórdios dessa Almeida. A Almeida é um outro cara, tá? Mas os primórdios do grego, ele que traduziu. Ele era crente na triunidade, tá? Num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus era os 3 em 1, tá? Ele cria nisso. E uma das hipóteses que eles dizem é que ele quis dar uma ajudada nessa teologia, então ele coloca na Bíblia que são 3 testemunhas na terra e 3 testemunhas no céu, como se as mesmas testemunhas estivessem em 2 lugares para reforçar a trindade de Deus. E uma outra vertente é que ele diz que as frases que ele coloca eram, na verdade, uma nota de rodapé,
Mas depois de algum tempo que outras pessoas estavam transcrevendo aquilo que ele colocou, essa pessoa acabou colocando essa nota de rodapé juntamente no texto. E tudo isso embolou. Tá? Então são essas duas vertentes que a gente tem, mas o fato é que os textos mais antigos, os textos em grego, os originais, eles não têm essa parte de testemunha no céu e testemunha na terra. Então, a Almeida foi uma tradução muito grande, por isso que ela está aqui. A gente tem várias Bíblias com essas versões. E depois que a NVT, a NVI, as versões mais contemporâneas, vamos dizer assim, eles voltaram aos textos antigos para entender a ideia e retiraram isso novamente. Então, por isso que a gente tem essa coloca, tira, coloca, tira. Mas o fato é que, colocando isso ou não, não vai mudar a mensagem, aquilo que João quis passar. Tá? E não faz sentido a gente colocar coisas na Bíblia para reforçar aquilo que você crê. Tá? A Trindade, na época, em torno de 1500, que foi quando esse cara traduziu a Bíblia, era algo que era muito discutido. E existiam vários versos defendendo a Trindade de Jesus e também condenando a Trindade de Jesus, que Jesus era somente homem. E a gente vê que a carta de João, desde aquela época, trabalhava com isso. Porque existiam outras teologias chegando na igreja que defendiam que Jesus não era Deus verdadeiro. Né? E foi por isso um dos motivos que João escreveu a carta. Então é algo que vem durante gerações, durante muitas épocas, que é difícil da gente colocar. E aqui a gente vê um exemplo claro de que tradução e pessoas falando que Jesus era realmente Deus ou não, ou creem nisso ou não. Tá? E nesse momento, nesses versos, Jesus relembra das falsas crenças, relembra dessas crenças do qual foi o erro da tradução que a gente colocou aqui. Que são crenças que eles questionavam a humanidade de Jesus, que Jesus era realmente humano, a santidade de Jesus, que Jesus era realmente Deus. E esse problema ele vem falando desde o início da carta. E ele fala e relembra, João é muito repetitivo e ele continua falando isso várias vezes, né? Em função daquilo que a igreja vivia naquele momento. A gente já foi ministrado sobre isso algumas vezes, pelo menos as 2 vezes que o Aguiar ministrou, ele falou um pouco sobre isso. Essas eram as falsas teologias, né? Que o povo estava recebendo de algumas outras pessoas naquela época. Então Jesus relembra do verso 6 ao 8 que Jesus foi revelado pela água, né? Primeiro pela água. Entendendo que é o batismo pela água, né? Então, entendendo que o que é o batismo, que é uma confissão pública daquilo que nós cremos e nós morremos na água e voltamos uma vida nova para Deus, mas é um ato público, não é algo sobrenatural. Jesus não precisava ser batizado. Ele nunca pecou. Não tinha do que ele se limpar. Ele foi perfeito. Mas ele escolheu ser batizado para reafirmar essa humanidade de Jesus. E ele escolheu ser batizado pelo seu primo, que batizava uma galera na água, João, né? João Batista. Jesus era 100% Deus, por isso ele nunca pecou, por isso ele nunca cometeu nada de errado, mas ele também era 100% homem. E ele reafirma isso, e ele mostra isso publicamente no ato do seu batismo. E Jesus também foi revelado pelo seu sangue. Jesus derramou na cruz até a última gota do seu sangue. Digo na cruz, mas em todo o processo de santificação, de sofrimento de Jesus, ele perdeu muito sangue na flagelação, no carregamento da própria cruz e depois pendurado no madeiro, né? E ele fez isso para a remissão dos nossos pecados. Ele fez isso para cumprir várias profecias de mais de 600 anos, para cumprir essas profecias. Ele foi o Cordeiro Santo, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Porque até então, sacrifícios eram feitos em remissão dos pecados, de ovelhas, de pássaros e tal. Quando você cometia um pecado, você sacrificava o animal
e você era limpo. E você cometia o pecado novamente, você sacrificava o animal novamente. E é por isso que Jesus era o Cordeiro Santo, aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou. E de uma maneira voluntária, ele se entregou como sacrifício para nos limpar. E ele consumou todo o pecado de toda a raça humana. E é interessante que Jesus derramou todo o seu sangue no madeiro, na cruz, no momento em que o soldado fura o seu lado, que foi pouco antes de sua morte. O texto de João, capítulo 19, verso 34, não precisa abrir, ele diz que no momento em que o soldado fura com a lança, de Jesus sai sangue e água. E isso é cientificamente comprovado. Eu não vou falar os termos médicos, que eu vou falar besteira, temos médicos no recinto. Se você quiser, você pode perguntar para ela depois se existem comprovações de que isso realmente acontece em função de todo o sofrimento, em função de todo o esforço que Jesus teve. Mas foi isso que aconteceu. Jesus derramou o seu sangue. E é legal que algumas pessoas dizem que quando Jesus diz que ele foi revelado através da água e do sangue, João estava se referindo a esse momento. Ao momento em que Jesus derrama todo o seu sangue na cruz, pelos nossos pecados, mas ele não tinha mais o sangue para derramar e a água sair dele também. E nós cremos que Jesus foi revelado através da água, a sua humanidade foi revelada através do batismo das águas, e ele também derramou a última gota de líquido que existia dentro do corpo dele, em função de você e de mim. E o Espírito Santo confirma tudo isso, o Espírito de Deus confirma tudo isso. No momento do batismo das águas de Jesus, o Espírito Santo desce em forma de pomba, lembrando que Jesus, no momento do batismo de Jesus, Jesus estava vivo, porque ele estava se batizando, e o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a terra. Então Jesus era Deus, era homem, mas o Espírito Santo ainda não habitava sobre nós. E a gente vê isso um pouco depois, no livro de Atos, quando o Espírito, Jesus diz, promete que ele mandará outro, um conselheiro no lugar dele, e a partir daquele momento nós temos o Espírito Santo habitando entre nós. Então até o momento do batismo de Jesus, ainda não. E Deus confirma, o Espírito Santo confirma o batismo de Jesus. Isso está no texto de Mateus, capítulo 13, do verso 16 ao 17, e ele diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E ainda Deus confirma com uma voz, e o texto diz: e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Então Jesus é revelado através do batismo das águas, através do seu sangue, do derramamento do seu sangue, e o Espírito Santo de Deus vem até Jesus e confirma essa revelação. E o texto de 1 João continua de que essas três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, concordam entre si. Não existe divergência. Olha lá o microfone de novo. Não existe divergência entre o Espírito Santo de Deus, a humanidade de Jesus, Jesus real, humano, e a santidade de Jesus. Aqui nós vemos a comprovação da Trindade. Nós, como Calvary Curitiba, cremos que num Deus triuno, onde os três são um e um são os três. Jesus é Deus, Jesus é humano e o Filho, e ele é o Espírito Santo. E os três são um e um são os três. É um dos grandes mistérios que nós temos no cristianismo, mas nós cremos nisso. E esse texto fala disso. E se nós cremos num testemunho real de Jesus, que ele veio aqui na terra, que ele esteve conosco, de que ele comeu, de que ele bebeu com as pessoas, de que ele usava o banheiro para fazer as suas necessidades, se nós cremos nisso, nós temos que crer num testemunho divino, que tem muito mais valor, o texto diz. E isso é testemunhado, é vivido na vida de Jesus, desse Jesus humano, real e palpável. E o texto continua, do verso 9 até o verso 13, João aconselha para que nós creiamos nesse Jesus humano. É como se João dissesse,
se nós cremos nesse Jesus humano, do qual eu vi João falando, tá? Do qual ele testemunhou de maneira ocular, e se vocês creem nesse Jesus do qual eu estou falando, do qual nós como cristãos ouvimos falar através de outras pessoas, nós sabemos, por fé, de que esse testemunho é verdadeiro. Porém, quando eu não creio nisso, quando eu não creio nesse Jesus trino, nessa trindade de Jesus, eu chamo de Deus de mentiroso. É pesado isso, né? Chamar Deus de mentiroso. E são as palavras que João usa aqui. Para João, Jesus e o cumprimento da sua obra aqui na terra foi algo tão real que você, crente, quando você não crê nisso, nesse Jesus humano, você está chamando Deus de mentiroso. Não crendo nisso, você está dizendo que todo o plano de Deus, desde o pecado original de Adão e Eva até a consumação na cruz pelos seus filhos, Deus mentiu nesse todo plano. Porque esse era o plano de Deus. Quando Adão e Eva, quando Deus promete que Eva pisará na cabeça, um descendente de Eva pisará na cabeça da serpente, lá em Gênesis, nós cremos que Deus já estava se referindo a Jesus no Calvário. Porque naquele momento, quando Jesus ressuscita, é que ele vence. É nesse momento que ele pisa na cabeça da serpente. É nesse momento que ele vence a própria morte. E ele ressuscita depois do terceiro dia. E quando você não crê nisso, você chama Deus de mentiroso. Toda uma história da humanidade, todo o processo do qual demorou tanto, não por causa de Deus, mas por causa dos homens que eram cabeça dura e queriam as coisas, você chama Deus de mentiroso. Você diz que toda essa história e todo esse processo não existiu. Porque o texto diz no final do verso 10, você não crê no testemunho de Deus acerca do seu filho. E o testemunho de Deus acerca do seu filho engloba toda a história da humanidade e todo o processo do qual ele passou, do qual Deus preparou para nós até hoje, né? E que a gente vive hoje o tempo do já, mas ainda não, do qual já foi consumado na cruz, e nós podemos viver isso aqui, mas ainda nós não vivemos a plenitude. E Jesus promete voltar e nos levar em plenitude para a graça, no novo céu, nova terra, aquela história que a gente já conhece. E João aconselha do verso 11 ao 13 de crer nesse Jesus. Crer por quê? Porque a vida de Deus para nós está em Jesus. O verdadeiro exemplo, a gente já falou isso também, o único exemplo do amor ágape, o amor sacrificial, o amor, posso até dizer o amor real, de verdade, está em Jesus, na sua obra e no seu exemplo. E nós só vamos descobrir o tamanho desse amor, Paulo diz, né, a largura, a profundidade desse amor, e como vai ser na eternidade, vivendo um relacionamento com Ele hoje, aqui, agora, nessa terra bagunçada e cheia de pecadores, igual eu e você. Por isso que a gente vive o já, mas ainda não. A gente tem esse tempo de busca, mas ainda não é aquilo que Deus tem para nós. Nós estamos ansiando, precisamos ansiar e viver por isso. Continuando no texto, vença o mundo crendo em Jesus, crê em Jesus porque Ele é real e saiba o que pedir a Deus. E ele diz isso no verso 14 e 15. Oh, meu Deus. Estamos certos... Estão me ouvindo? Tá, beleza. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Primeiro ponto é que Deus nos ouve sempre. E ponto final. O que mostra que Deus quer que nós peçamos as coisas para Ele. Deus quer nos ouvir. Deus quer ouvir aquilo que você quer dizer para Ele. Porque Deus já sabe todas as coisas. Jesus já sabia todas as coisas. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Passado, presente e futuro. Mas Ele quer nos ouvir. O que mostra que Ele é um Deus extremamente amoroso.
É um Deus que quer relacionamento, Ele quer te ouvir, Ele se importa com você, Ele se importa com os seus filhos. Paulo, na carta de Filipenses, ele diz: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus quer ouvir o que você quer pedir para Ele. Mesmo sabendo qual é o melhor para você, Ele quer ouvir aquilo que você está sentindo. Porém, entretanto, todavia, quando nós pedimos algo que é da vontade de Deus, aí sim, Ele concede o pedido. É muito fácil a gente pedir algo do que já está no nosso coração, da nossa natureza, né? Nós já falamos sobre isso também. A nossa natureza é pecaminosa, nós somos errados. Mas conforme nós vamos crescendo em relacionamento com Deus, a gente entende que pedir algo que está na vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos pedir. Nós vemos o cumprimento daquilo que foi falado na semana passada. Se Deus permanece em mim e eu permaneço nele, as minhas orações serão a vontade dele. E com certeza, as minhas orações sendo a vontade dele, isso é algo bom, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Paulo diz isso em Romanos, capítulo 12, verso 2. E o último conselho que João dá para as igrejas da época em que ele escreveu a carta, ele diz isso no verso 21, né? Que é: afastem-se dos ídolos. E o texto é muito claro: filhinhos, afastem-se dos ídolos. Simples assim. Esse é o conselho final de João. É a última frase, são as últimas palavras que ele coloca em sua carta, da qual ele queria que rodasse por toda a igreja da época. E olhando à primeira vista, parece que João termina a carta de uma maneira meio abrupta e parece que muda o que ele estava falando, né? É esquisito esse verso no final ali. Mas na verdade não. Porque nesse contexto, se esse conselho que ele dá no final não for seguido, ele acaba com todas as instruções que João deu durante todos os capítulos. E digo mais, até todas as instruções que grandes homens da fé deram. Nesse sentido, um ídolo do qual João se refere como grandiosidade nesse conselho pode ser algo que é óbvio, então como um bezerro de ouro, por exemplo, que o povo construiu no deserto enquanto Moisés estava no Monte Sinai e eles não aguentaram esperar. Ou pode ser uma estatueta da qual você adora na sua casa. Ou pode ser algo mais sutil. Pode ser algo como um hobby, por exemplo. Pode ser algo como uma carreira. Ou até pode ser algo que seja um pouco diferente de um Jesus que as Escrituras dizem que ele é. Você crê num Jesus que não é Deus. E isso pode se tornar idolatria também. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, que você viva para isso, se torna idolatria. Ou um Deus que não é exatamente aquilo que a Bíblia diz. E é por isso que João termina com esse conselho. Pelo seu grande poder destrutivo, caso ele não seja cumprido, não seja seguido, né? Porém, João, ele é considerado como o discípulo amoroso, né? E até nesse conselho, até com todo o peso, toda a consequência desse conselho, ele aconselha de maneira amorosa. E ele fala: filhinhos. Essa palavra, filhinhos, a gente já foi ministrado sobre isso também, algum tempo atrás. Ele denota profunda afeição por aqueles que ouvem. Ele indica humildade na posição que João estava. Ele indica intimidade com aqueles que estão ouvindo a carta. E ele também indica uma disposição a ser ensinado. Como nós já fomos muito bem ministrados algumas semanas atrás. É como se João estivesse dizendo: queridos, eu amo tanto vocês, meus filhinhos, que eu aconselho vocês com muito amor a fugirem dos ídolos. Esse é o meu conselho para vocês.
E aí, entrando já na parte final, pouco antes de finalizar a carta, João relembra mais algumas outras coisas das quais ele já tinha falado antes também. E ele usa a palavra sabemos, que foi muito falada e muito usada durante toda a exposição da carta, né? E acredito que quase todas as ministrações a gente falou sobre isso. A palavra sabemos foi falada em torno de 40 vezes em toda a carta. E a gente entende pelo estudo indutivo que quando algo se repete é porque isso traz importância. O escritor queria trazer importância sobre aquilo, né? E agora, para a gente concluir, eu gostaria de usar os últimos 3 sabemos que João coloca na carta. E aí eu termino tanto a minha parte nessa noite, quanto a carta de 1 João. E semana que vem a gente vai ter outro tema, a gente vai ser ministrado sobre outras coisas, preparação para o Natal, Advento e tal. E eu gostaria de ler do verso 18 até o 20, esses últimos 3 sabemos que João passa para a sua igreja. Nós sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que os filhos de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. O primeiro sabemos que João coloca nessa parte é: sabemos que somos nascidos de Deus, que os nascidos de Deus não vivem no pecado. O tempo verbal usado no grego para os que não vivem o pecado indica hábito, indica algo que acontece de maneira contínua, tá? Algo sequencial e ininterrupta. O que quer dizer que você não precisa ser santo e perfeito e não pecar para se tornar filho de Deus. Porque você vai pecar. Se você não sabia disso, está aqui, eu revelo para você nessa noite. Porque você vai pecar. Mesmo você fazendo tudo isso, você vai pecar, você é humano. Porém, nesse texto, o que João quer dizer é que isso não pode se tornar algo habitual, algo que você faz de uma maneira constante. João, capítulo 3, verso 6, ele diz: aquele que nele permanece não está no pecado. O que não implica em não pecar. Tá? Deixar isso muito claro. Mas sim lutar contra o pecado e não deixar que ele te domine sempre. E aí, para a gente aplicar isso, e prometo que eu estou acabando, a pergunta que fica é: existe alguma prática na sua vida que é uma prática que você sabe que é errada, que é uma prática pecaminosa, mas que você não tem conseguido parar de fazer? E a primeira pessoa que foi ministrada nessa hora fui eu. Analisando a minha vida, analisando as coisas que eu faço, existem coisas que quando eu percebo eu já estou fazendo, e aí eu me arrependo. E por mais sutil, por mais simples que sejam essas coisas, é algo que parece que você não consegue deixar de fazer, é algo que te domina. E você tem lutado contra isso e tem tentado fazer. E o meu conselho para mim mesmo e para você nessa noite, se você vive a mesma situação que eu, e aplicando tudo aquilo que foi falado na carta, tudo aquilo que nós somos ministrados, e se você perdeu alguma, eu te aconselho aí no Spotify, aí no YouTube, procurar. O meu conselho é: para de tentar vencer isso com unhas e dentes. Muda o foco. Olha para Jesus. Busca conhecer quem Ele é. Busca revelação da divindade, da grandiosidade de Jesus. Eu tenho certeza que quando você entender isso, essa prática vai mudar.
O peso que essa coisa tinha na sua vida vai diminuir. O jugo que você carregava tentando vencer aquilo vai se tornar leve. E aí você vai caminhar melhor. João continua: nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo não pertence, e que o mundo pertence ao maligno. E quer dizer, o que quer dizer que o mundo hoje, e eu não estou me referindo ao mundo, à natureza, ou planeta Terra, ou tudo isso é criação de Deus, tá? A gente crê que Deus criou o mundo. Aqui nesse texto que nós também já fomos ministrados há um tempo atrás, ele está se referindo ao sistema do mundo, a maneira com que as coisas acontecem no mundo. Isso sim pertence ao maligno. E isso não pertence a Deus, porque é do maligno, né? Mas na prática hoje, no nosso dia a dia, até quanto que você tem deixado esse sistema influencie nas suas decisões? E aí eu coloquei algumas coisas aqui, eu creio que guiado pelo Espírito Santo, eu listo algumas coisas das quais o mundo tem jogado na nossa mente de maneira constante e diária. Um consumismo absurdo. Você precisa comprar tudo aquilo que você tem. Você precisa ter tudo aquilo que você tem. E eu não estou julgando, não estou trazendo condenação para você, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Sobre aquilo que o mundo tem jogado na nossa mente através desse aparelhinho, através das mídias e tal. Tudo aquilo que eu estou comprando, eu preciso estar atrás de tudo isso, eu preciso gastar tanto nisso, eu preciso trabalhar tanto para conseguir comprar esse tipo de coisa. Eu tenho tido tempo com a minha família, tempo de qualidade, tempo de mesa. Porque se você vive nesse mundo de consumismo, você precisa trabalhar 200 horas por dia para você conseguir manter um padrão de vida e viver dessa maneira. Tem uma vertente muito forte e a gente teve a oportunidade de trocar as nossas filhas de colégio. E existe hoje um negócio muito impressionante que é a terceirização da educação dos seus filhos. Existem pessoas que deixam de colocar os filhos numa escola em função do tempo de férias que essa escola passa. Porque o tempo de férias é muito longo. E os pais não querem ter tanto tempo de férias com seus filhos. E eu não estou falando de um ou dois casos, isso é real, tá? É algo que as pessoas não querem cuidar dos seus filhos. As pessoas não querem ter tempo com seus filhos. Eles querem que a escola eduque e ele trabalha para pagar a escola. Um fim de semana chuvoso para um pai é uma desgraceira, porque ele não sabe o que fazer com o filho dentro de casa. E isso é impressionante, como a gente precisa ficar ligado com isso, quanto a gente precisa de ter tempo com os seus filhos. Se você tem filho, claro. O seu filho não quer o melhor brinquedo do mundo e os melhores videogames. Ele quer dormir com você na cama, apertado. Ele quer que você sente no chão e monte uma espada com um palito de churrasco. Ele quer que você esteja com você. Ele quer que você esteja com ele, perdão. Vocês me entenderam? E o mundo tem coisas do qual ele tem pregado pra gente, e até dentro das igrejas, nos púlpitos das grandes igrejas, a gente ouve tanta coisa. A teologia da prosperidade, do qual você, estando em Deus, você servindo a Deus, aí sim você vai ganhar dinheiro, você vai crescer, você vai ter uma carreira e tal. Isso não é bíblico. Ou a teologia coach, do qual você consegue todas as coisas. Você consegue vencer você mesmo. Seu maior inimigo é você mesmo. Jesus já venceu, a gente já viu isso em toda a carta. Nós não precisamos fazer mais nada, só entregar a nossa vida para Ele. E tem até a teologia da Xuxa. O Bilbo fala isso no livro dele, Deus que Destrói Sonhos. Porque tem uma música da Xuxa que fala: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar.
Se eu estou na igreja, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Desculpa, irmão, não é assim que funciona. Não é assim que as Sagradas Escrituras dizem que acontece. E todas essas coisas não são algo que acontece de uma maneira natural, são coisas fáceis da gente entender. Muito pelo contrário. É muito mais natural, é muito mais legal você pedir para Deus e Ele te dá tudo o que você quer. Porém, os filhos de Deus não pertencem a esse mundo, porque esse mundo pertence ao maligno. E as pessoas veem que você é de outro mundo? As pessoas percebem que você não está vivendo com essa frenesi que o mundo joga na nossa cabeça? Ou você está sendo o 00 crente? Aquele que se diz crente, mas na verdade ele é um espião, ninguém pode perceber, ele não age dessa maneira. E o último sabemos que João diz é, ele veio e vive em nós, e ele é o Deus verdadeiro. João finaliza a carta, nesses últimos versos, com um dos temas principais, e dos quais nós falamos e refalamos, e eu falei várias vezes, que é a comunhão com Jesus Cristo. Nós devemos conhecê-lo. E a palavra usada aqui por João, no conhecê-lo, é a palavra do grego ginosco, que denota um conhecimento por experiência, um conhecimento por vivência, de dia a dia acompanhá-lo, uma comunhão com esse Jesus. Jesus é a chave para tudo isso e ele também tem que ser o nosso foco para tudo. Nós não podemos e nós não vamos conseguir alcançar esse entendimento, esse sabemos, sozinhos. Nós precisamos de Jesus. Deus se revelando a nós através da vida de Jesus é a única maneira de sabermos. Do sabermos que João falou tão incisivamente, de maneira tão repetidamente, durante os 5 capítulos da sua carta. E a afirmação de quem é verdadeiramente Jesus não podia faltar no finalzinho dessa carta. E o texto diz, ele é verdadeiro Deus e vida eterna. Ele é 100% Deus. Ele é 100% homem. E somente nele nós podemos ter vida eterna. Já, agora, aqui, mas ainda não em toda a sua plenitude, da qual nós estamos ansiando e esperando pela sua volta. Amém?